No coração da cidade que nunca dorme, onde as sombras se escondem entre os prédios iluminados, Ana Carvalho, uma jovem detetive particular, recebe um caso que promete desvendar segredos perigosos. Um desaparecimento misterioso no bairro mais antigo e esquecido da metrópole, onde as ruas guardam histórias de crimes não resolvidos e sussurros de tramas ocultas. Quando Ana chega ao local, um antigo prédio decadente, sente um calafrio percorrer a espinha. Ela sabe que está prestes a encarar algo muito além do que simples pistas desaparecidas. Cada andar revelará vestígios de uma teia complexa, onde nada é o que parece. Com sua mente afiada e seu instinto apurado, Ana começa a reconstituir os últimos passos da vítima, cruzando informações entre personagens enigmáticos, fugidios e até perigosos. Onde a verdade espreita, o perigo também está sempre à espreita. Ana passou a noite inteira no prédio, examinando com cuidado cada cômodo onde a vítima poderia ter estado. Entre papéis jogados, marcas de luta e um velho diário encontrado numa gaveta trancada, descobriu pistas desconcertantes. O diário pertencia a Júlia, a jovem desaparecida, e falava de encontros secretos, ameaças veladas e um medo crescente. No segundo andar, Ana encontrou um vizinho, um homem de meia-idade com olhar desconfiado e um cigarro sempre aceso. Ele se recusou a dar informações, mas Ana percebeu que sabia mais do que dizia. A tensão aumentava, pois parecia que alguém não queria que aquele caso fosse esclarecido. Determinada a ir fundo, Ana começou a mapear as relações de Júlia. Amigos próximos, inimigos ocultos e colegas de trabalho. Cada nome era uma porta para um novo enigma. Aos poucos, um padrão começou a emergir, conectando o desaparecimento a uma rede de corrupção e chantagem que se estendia por toda a cidade. Mas quanto mais Ana se aproximava da verdade, mais evidente ficava que ela própria estava sendo observada. Na manhã seguinte, Ana recebeu um envelope anônimo deslizado sob a porta do escritório. Dentro, poucas palavras escritas à mão. Não confie em ninguém. Eles estão mais perto do que imagina. Junto, uma fotografia mostrando Júlia em uma conversa acalorada com um homem que Ana já havia visto antes nas ruas do bairro antigo, um político local conhecido por sua influência sombria. Ana sabia que o caso se tornava maior do que um simples desaparecimento. Era agora uma teia de poder, mentira e perigo latente. Para avançar, teria que agir nas sombras, sem alertar os olhos que a observavam. Com seus recursos limitados, Ana decidiu recorrer a um antigo aliado, Rafael, um hacker especialista em informações ocultas da cidade. Sua ajuda poderia ser decisiva para descobrir quem estava por trás das ameaças. Mas Rafael também carregava seus próprios fantasmas, e confiar nele seria um risco calculado. Enquanto isso, a sensação de perseguição aumentava. Passos na calçada, sombras refletidas em vidraças, chamadas sem interlocutor. Ana percebeu que o jogo de gato e rato havia começado de verdade. Cada movimento poderia ser fatal. Ana marcou um encontro com Rafael em um café discreto no centro da cidade. Ao encontrá-lo, percebeu que seu antigo parceiro ainda carregava o mesmo olhar intenso, mas agora misturado a uma aura de cansaço e desconfiança. Rafael aceitou ajudar, mas deixou claro que mexer naquela teia poderia trazer consequências perigosas. Em poucos minutos, ele começou a decifrar mensagens criptografadas, acessando redes submersas onde informações proibidas circulavam. Descobriram que Júlia tinha vindo a ter contato com uma figura-chave, um empresário influente ligado a negócios obscuros. Esse homem, chamado Henrique, usava sua fachada respeitável para esconder um império de manipulações. Enquanto Rafael penetrava cada vez mais fundo nos arquivos digitais, Ana reuniu mais pistas no bairro abandonado. Encontrou vestígios de encontros secretos e símbolos estranhos pintados nas paredes, indícios de que parte da população local estava envolvida em algo muito maior do que parecia. No entanto, a sensação de estar sendo seguida se confirmou naquela noite, quando Ana ouviu passos apressados atrás dela e sombras se moveram entre os becos escuros da cidade. Uma voz rouca sussurrou um aviso. Pare agora, Ana, ou nunca verá a luz do dia novamente. Quer que esta parte comece a explorar a reação de Ana a essa ameaça e o desenrolar dos próximos passos na investigação? Posso continuar entregando partes da história. Aqui está a continuação da história com a reação de Ana à ameaça e os próximos passos na investigação. Ana congelou por um momento, o coração batendo acelerado, mas a determinação não a deixou recuar. Não vou parar, respondeu firme, embora a voz tremesse ligeiramente.
Aquela ameaça só reforçava o quanto estava próximo do segredo que tantos queriam esconder. No dia seguinte, Ana intensificou a busca por aliados confiáveis. Procurou por velhos contatos na polícia, pessoas que ainda mantinham um compromisso com a verdade em meio à corrupção que dominava a cidade. Entre eles, um delegado chamado Marcos, conhecido por seu senso de justiça e pela mala direta com o sistema judiciário. Enquanto isso, Rafael conseguiu extrair dados comprometedores do servidor de Henrique, registros de transferências suspeitas, nomes ligados a políticos e empresários, e até mesmo localização de encontros clandestinos. A cada descoberta, a teia ficava mais intrincada, envolvendo camadas de poder que ameaçavam engolir Ana junto com o mistério. Ainda assim, Ana sabia que precisava agir rápido. O desaparecimento de Júlia não era um caso isolado. Haviam outros desaparecimentos silenciosos, negligenciados ou encobertos, todos conectados por um fio invisível. Com os novos dados em mãos, Ana se preparava para confrontar Henrique e desenterrar a verdade oculta sob as luzes da cidade. Quer que prossiga desenvolvendo o confronto com Henrique e a revelação de mais detalhes da trama, posso continuar criando capítulos conforme a necessidade. Continuando a história com o rumo para o confronto e revelações importantes. Após analisar os dados recolhidos por Rafael, Ana decidiu que era hora de encarar Henrique diretamente. Marcou uma reunião em um restaurante elegante da cidade, um local onde o empresário se sentia intocável e seguro. Quando chegou, percebeu que não estava sozinha. Sombras acompanhavam Henrique, homens discretos mas visivelmente armados. A tensão era palpável, mas Ana manteve a calma, determinada a não deixar o medo dominá-la. Durante a conversa, Henrique tentou desviar as perguntas, usar charme e ameaças veladas para intimidar Ana. Mas sua firmeza surpreendeu o empresário. Foi então que Ana revelou as evidências coletadas, mostrando que conhecia cada peça do quebra-cabeça. Henrique percebeu que o jogo havia mudado. O silêncio dos outros desaparecimentos começou a ser quebrado, e a pressão de Ana tornava-se uma ameaça real para sua impunidade. A partir daquele momento, tudo poderia acontecer: ruptura, traição, ou até mesmo a chance de justiça para Júlia e tantos outros. Após a reunião tensa, Ana voltou ao seu escritório com a sensação de que os próximos passos seriam cruciais. Ela sabia que Henrique não desistiria sem lutar, e que a segurança dela e de Rafael estava em risco constante. No entanto, Ana encontrou forças em sua missão de justiça. Seguindo uma pista deixada na conversa, ela descobriu um local secreto onde reuniões ilegais e decisões corruptas aconteciam, um armazém abandonado na periferia. Com Rafael e o delegado Marcos, Ana planejou uma operação para reunir provas definitivas naquele local. A tensão aumentava a cada minuto, pois a qualquer instante poderiam ser descobertos. Na noite da operação, sombras se moviam e silêncios pesados tomavam conta do armazém. O inesperado aconteceu. Além de documentos comprometedores, Ana e sua equipe encontraram uma sala subterrânea, onde pessoas desaparecidas eram mantidas em cativeiro. O choque foi imenso, mas a urgência de libertar aquelas vítimas e revelar a verdade deu novo vigor à investigação. A batalha entre o bem e o mal na cidade acelerava seu clímax, e Ana sabia que nada seria como antes. A luz das lanternas cortava a escuridão enquanto Ana, Rafael e o delegado Marcos avançavam pela sala subterrânea do armazém. O silêncio era quebrado apenas pelos sussurros fracos das vítimas acorrentadas, rostos marcados pelo medo e pela esperança renovada ao verem os resgatadores. Ana ordenou que o grupo chamasse reforços discretamente. O tempo era crucial, pois sabiam que a qualquer segundo os capangas de Henrique poderiam retornar. A operação silenciosa se transformou em corrida contra o relógio para salvar aquelas almas presas em um pesadelo. Enquanto libertavam os cativos, Ana encontrou provas concretas. Documentos, gravações e objetos que ligavam diretamente Henrique e seus cúmplices aos desaparecimentos sistemáticos e à corrupção generalizada. Era o bastião da verdade escondida atrás de uma fachada de poder e impunidade. Porém, o confronto final estava por vir. Henrique, avisado por seus espiões, chegou ao local com reforço armado, disposto a impedir que sua rede fosse desmantelada. Ana e seus aliados tiveram que usar toda astúcia e coragem para garantir a segurança das vítimas e capturar os criminosos. No meio da tensão, Ana percebeu que a justiça daquela cidade não se faria apenas com força, mas com a coragem de continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido.
Quer que finalize esta primeira grande parte da história com o desfecho da operação e a repercussão nas consequências para os personagens. Posso entregar um encerramento inicial bem robusto. Dando sequência ao encerramento inicial da operação e repercussões. Com uma estratégia meticulosa, Ana, Rafael e Marcos conseguiram prender Henrique e seus capangas, evitando um confronto sangrento naquele dia. As vítimas começaram seu processo de recuperação e a polícia iniciou investigações profundas nos círculos de corrupção expostos. A imprensa, que até então abafava o caso, finalmente recebeu as provas e começou a divulgar o escândalo, colocando pressão nos órgãos públicos para que mudanças reais fossem feitas. Ana se sentiu exausta, mas realizada. Seu trabalho havia dado voz a quem antes era silenciado. No entanto, ela sabia que a batalha contra a injustiça era contínua. Muitas perguntas ainda pairavam no ar, e novas ameaças podiam surgir das sombras da cidade. Mas ali, naquela noite, Ana Carvalho encontrou a certeza de que a verdade, ainda que perigosa, sempre vale a luta. E assim, o mistério de Júlia e tantos outros desaparecimentos abriu caminho para uma mudança, um novo capítulo na cidade. Mas nas ruas iluminadas pelas luzes da madrugada, algumas sombras ainda se moviam silenciosas, esperando seu momento. Nos meses seguintes ao escândalo, a rotina da cidade parecia tentar voltar ao normal, mas Ana sabia que as verdadeiras batalhas estavam longe de acabar. A fama repentina trouxe olhares desconfiados e novas ameaças anônimas, mas também abriu portas para aliados inesperados. Rafael se aproximou mais, revelando seus próprios segredos, uma motivação pessoal para combater a corrupção que quase o havia destruído no passado. Juntos, ambos começavam a formar uma rede silenciosa, pronta para responder aos mistérios e injustiças que surgissem. Enquanto isso, novas pistas ligavam outros casos não resolvidos à mesma teia de poder, indicando que o que Ana desvendou era apenas a ponta do iceberg. Cada investigação trazia à tona lados da cidade que poucos ousavam explorar, desde gangues urbanas até figuras políticas disfarçadas. Ana sentia que sua missão se transformava numa dança constante entre luz e sombra, onde cada resposta encontrava uma nova pergunta. Sua determinação, no entanto, não vacilava. A cidade precisava de alguém que não temesse enfrentar o desconhecido. Em uma noite chuvosa, ao revisar documentos antigos, uma nova ligação chamou sua atenção. Um código escondido em uma das mensagens da vítima, Júlia. Aquele era um convite para uma nova jornada, talvez mais profunda e perigosa, mas inevitável. Quer que siga desenvolvendo esse novo arco, com revelações do código e os desafios que Ana e Rafael enfrentarão. Posso continuar entregando capítulos para seu projeto. Começando a história de suspense urbano e investigativa para seu projeto de áudio. No coração da cidade que nunca dorme, Ana Carvalho, uma jovem detetive particular, recebe um caso intrigante: o desaparecimento misterioso de Júlia, uma jovem que frequentava o bairro mais antigo e esquecido da metrópole. Ao chegar no decadente prédio onde Júlia foi vista pela última vez, Ana sente um calafrio. Cada andar revela indícios de uma trama complexa, com rastros enigmáticos e ameaças veladas. Determinada, Ana começa a reconstituir os últimos passos de Júlia, cruzando informações com personagens enigmáticos e perigosos. Ela logo percebe que o caso está ligado a uma rede de corrupção que se estende pela cidade. À medida que se aproxima da verdade, Ana sente que está sendo observada, e a sombra do perigo a acompanha. O código era uma sequência cifrada, escondida nas entrelinhas de um dos diários de Júlia, contendo coordenadas que indicavam um endereço fora do mapa oficial da cidade. Ana sentia o perfume da novidade e do perigo em igual medida. Convocou Rafael para decifrar o enigma, sabendo que dali poderia surgir um caminho inesperado. Rafael mergulhou nas linhas de código, ajustando programas e explorando bancos de dados esquecidos. Horas depois, a resposta veio. O ponto levava a uma antiga estação ferroviária abandonada, uma área que havia sido palco de mistérios e desaparecimentos nas décadas passadas. Sem hesitar, Ana e Rafael se dirigiram ao local numa noite nublada, onde as sombras dançavam entre os trilhos enferrujados e corredores escuros. Lá, encontraram vestígios recentes, marcas de pneus, fumaça ainda fresca de fogo improvisado e um símbolo estranho desenhado no chão, igual ao que Ana vira nas paredes do prédio de Júlia. O ambiente pulsava com segredos velados, e a presença de vida não autorizada era evidente. Ana sentiu o coração apertar, um misto de medo e excitação. Cada passo os aproximava de um grupo que, até então, manipulava as sombras da cidade com maestria.
O desenrolar daquele mistério prometia revelar verdades escondidas há muito tempo, e Ana sabia que agora não havia mais volta. Ao avançarem cautelosamente pela estação, Ana e Rafael perceberam que não estavam só. Vozes abafadas vinham de um compartimento próximo. Passos silenciosos ecoavam entre os trilhos quebrados. Eles se abrigaram atrás de uma velha locomotiva enferrujada, tentando entender quem estaria naquela conspiração oculta. De repente, uma figura encapuzada apareceu na penumbra com uma lanterna fraca, seguida por outros membros mascarados. Ana reconheceu símbolos iguais aos do desenho no chão, um emblema de uma organização secreta que atua nas sombras da cidade, manipulando influências políticas e criminais para seus próprios fins. Com a adrenalina a mil, Ana e Rafael tiveram que decidir rapidamente: fugir para planejar uma investida mais segura ou arriscar um confronto imediato para recuperar documentos e provas que poderiam estar nas mãos desses grupos. Sabiam que qualquer passo em falso poderia ser fatal, mas a urgência da verdade os impelia a seguir. Entre sussurros e planos rápidos, Ana compreendeu que estava diante de uma rede ainda maior do que imaginava, com raízes fincadas profundamente nas entranhas urbanas. O desaparecimento de Júlia era apenas uma peça de um quebra-cabeça que poderia abalar toda a cidade. Sabendo que fugir poderia significar perder a chance de avançar, Ana e Rafael decidiram agir logo. Com movimentos precisos, aproveitaram a escuridão para se aproximar do grupo mascarado. Ana usava sua inteligência e coragem para captar qualquer detalhe, enquanto Rafael preparava seu equipamento para capturar provas e, se necessário, provocar distrações. No calor do momento, conseguiram encontrar uma sala escondida atrás de uma parede falsa, onde documentos e dispositivos eletrônicos indicavam planos ainda mais sinistros: manipulação de eleições, suborno a figuras públicas e uma lista de nomes de pessoas desaparecidas, vítimas daquela organização. De repente, o grupo percebeu a presença deles. Iniciou-se uma perseguição pela estação, repleta de becos escuros e trilhos enferrujados. Ana e Rafael correram para salvar as provas, sabendo que essas seriam essenciais para derrubar aquela rede poderosa. No último instante, conseguiram escapar com os documentos para um local seguro, embora conscientes de que agora estavam em perigo iminente. O grupo secreto não desapareceria sem lutar, e Ana sabia que aquele confronto só havia começado. De volta ao refúgio, a tensão era alta, mas a sensação de estar um passo à frente do inimigo dava força e esperança para a continuação da batalha pela verdade. De volta ao refúgio seguro, Ana e Rafael folhearam os documentos com atenção. Entre contratos furtivos, registros bancários e listas codificadas, descobriram evidências que ligavam a organização secreta a altos escalões políticos e empresariais da cidade. O desaparecimento de Júlia era apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais perigoso. As informações apontavam para uma próxima grande operação da quadrilha, planejada para manipular um evento público que abalaria a cidade. Ana sabia que precisaria agir rápido, envolvendo aliados confiáveis, antes que o escândalo fosse abafado mais uma vez. Enquanto isso, as ameaças anônimas que antes eram apenas sussurros começaram a se intensificar. Telefonemas silenciosos, vigilância constante e tentativas de invasão em seus dispositivos. Ana percebeu que a linha entre o caçador e a caça estava cada vez mais tênue. Sentindo a pressão, ela reforçou a parceria com o delegado Marcos e alertou sua equipe, preparando um plano para expor a verdade publicamente. Mas no fundo, sabia que aquela rede poderosa faria de tudo para impedir que isso acontecesse, custe o que custar. O tempo estava contra eles, e a cidade inteira parecia ser um palco onde o drama da corrupção e da justiça se desenrolaria com suspense inquietante. Ana, Rafael e o delegado Marcos reuniram-se em um local seguro para traçar o plano. Sabiam que a divulgação das informações exigia uma estratégia meticulosa para evitar que a rede corrupta destruísse as evidências e o silenciasse. Decidiram contatar uma jornalista investigativa conhecida por sua coragem e reputação impecável, Laura Mendes. Ela aceitou o desafio, vendo na história a chance de revelar uma corrupção que há muito tempo castrava a cidade. Enquanto Ana organizava os documentos e provas para a entrega, Rafael trabalhava para construir salvaguardas digitais, garantindo que toda a investigação ficasse protegida contra tentativas de invasão e sabotagem. Marcos mobilizava contatos na polícia e no judiciário para garantir o apoio necessário. Com tudo preparado, marcaram uma coletiva de imprensa que seria o palco da verdade. Porém, as ameaças se intensificaram. Carros suspeitos passaram a seguir Ana e Rafael, telefonemas ameaçadores se tornaram frequentes,
e uma sensação constante de que algo ruim poderia acontecer pairava no ar. No dia da coletiva, a cidade toda parecia prender a respiração. Entre olhares atentos e seguranças discretos, Ana, Rafael, Marcos e Laura estavam prontos para enfrentar o poder que por tanto tempo se escondeu atrás das máscaras. No auditório lotado, a tensão era palpável. Ana subiu ao palco ao lado de Marcos e Laura, segurando firmes documentos e dispositivos eletrônicos que comprometiam nomes poderosos da cidade. Laura abriu a coletiva com uma fala contundente, explicando o escopo da investigação e a importância da transparência para o futuro da metrópole. À medida que Ana detalhava as descobertas, os desaparecimentos relacionados, as ligações políticas e os esquemas de corrupção, flashes de câmeras iluminavam o ambiente, enquanto jornalistas faziam anotações frenéticas. Nas redes sociais, a notícia explodia em minutos, dividindo opiniões entre apoio e negacionismo. Enquanto isso, nas sombras, os alvos da denúncia já arquitetavam suas respostas. Ameaças veladas contra os envolvidos, tentativas de desacreditar a investigação e pressões institucionais para silenciar o caso. Apesar dos ataques, a campanha pela justiça ganhou força, com manifestações populares e novos depoimentos surgindo, aumentando a pressão sobre as autoridades para agir de forma efetiva. Ana, Rafael, Marcos e Laura sabiam que o caminho seria longo e perigoso, mas estavam preparados para enfrentar os próximos capítulos dessa luta, onde a verdade e o silêncio travariam um embate decisivo pelas ruas da cidade. Meses após a coletiva, movimentos significativos começaram a acontecer na cidade. Vários membros da rede corrupta foram presos, inquéritos foram abertos, e as vítimas finalmente começaram a ser ouvidas e protegidas. Ana sentia que aquele era um passo importante para um futuro mais justo, embora soubesse que a cidade ainda carregava suas cicatrizes profundas. Ana, Rafael, Marcos e Laura se reuniram uma última vez no pequeno escritório de Ana. O silêncio entre eles não era vazio, era carregado de aprendizado, de lutas vencidas e de respeito mútuo. Eles tinham enfrentado o lado mais sombrio do poder e persistido contra todas as ameaças. Ana olhou para a cidade pela janela, sentindo a brisa fresca da noite. A justiça que buscavam não era perfeita nem completa, mas a semente fora plantada. E naquela promessa, encontrava força para continuar. Naquela madrugada, enquanto as luzes brilhavam nos prédios ao longe, Ana sabia que a investigação que começou com o desaparecimento de Júlia havia mudado tudo. Não apenas para eles, mas para toda a cidade. Havia muito mais por fazer, mas agora, a verdade tinha voz, e a escuridão já não era mais tão impenetrável.